Olá, o papo hoje é sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Você sabe como se contraem essas doenças? Você está se protegendo direito? Meu nome é Luiz Jorge e eu sou infectologista na cidade de Maringá, no Paraná. As infecções sexualmente transmissíveis estão ficando cada vez mais comuns. Só para você ter uma ideia, houve um aumento de 600% no número de casos de sífilis nos últimos anos. Verrugas genitais, corrimentos e outros tipos de lesões aparecem todos os dias no meu consultório. Isso sem falar na AIDS, que a cada dia infecta mais pessoas. Os jovens são mais suscetíveis, pois mudam de parceiro com muita frequência e não têm o hábito de usar o preservativo nas relações sexuais. Quem é um pouco mais velho se lembra do Renato Russo, do Cazuza, do Fred Mercury e de muitos outros que morreram em decorrência do HIV. Durante muito tempo, esses exemplos assustavam quem estava começando a vida sexual e as pessoas acabavam utilizando o preservativo porque tinham medo de adquirir uma doença que fosse mortal. Hoje em dia, como a AIDS tem um tratamento que deixa as pessoas bem, muitos optam por não utilizar o preservativo durante as relações e acabam se arriscando. Isso dá uma sensação de falsa segurança. Por isso eu queria dar algumas orientações para você não correr riscos. Primeiro, use o preservativo em todas as relações. A camisinha vai te proteger contra o HIV, hepatite e outras doenças. A camisinha deve ser colocada no início da relação e mantida até o final. É importante lembrar que o sexo oral também transmite infecções e o preservativo pode ajudar nessa situação também. Algumas pessoas dizem que não gostam de usar o preservativo e partem para a chantagem emocional. Se isso acontecer com você, é melhor deixar para lá e não prosseguir. Se a pessoa realmente gosta de você, ela não vai se importar em usar o preservativo na relação. Segundo, converse com seu parceiro ou parceira. Se a situação permitir, pergunta como está a saúde da pessoa. Se você suspeitar que tem alguma coisa errada, é melhor dar uma desculpa e não ter a relação. O que você não pode fazer é se arriscar. Mesmo assim, se estiver tudo bem, use o preservativo. Terceiro, faça exames de rotina. Nós sugerimos que os exames de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C devem ser feitos todos os anos. Você pode procurar uma unidade de saúde que tem o teste rápido disponível e o resultado fica pronto em alguns minutos. Ou você pode procurar um infectologista que vai te prescrever esses exames. Ainda melhor se você levar o teu parceiro ou parceira junto. Isso vai fortalecer a confiança do casal. Por fim, se você descobrir que tem alguma infecção, procure ajuda. Existem serviços especializados pelo SUS para o tratamento dessas doenças ou o infectologista vai poder te prescrever a medicação correta. O que você não pode fazer é ficar sem o tratamento. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Mande para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos e parentes. Quanto mais você divulgar, mais as pessoas vão se proteger e isso pode fazer a diferença entre alguém pegar ou não uma infecção. Aproveite e curta também a minha página no Facebook, meu canal no YouTube e meu Instagram. Visite também o meu site, todo o conteúdo que eu boto na rede está lá. Até a próxima! Você sabia que o HIV voltou a crescer no Brasil, principalmente entre os jovens? Mas por quê? Nós paramos de educar as novas gerações em relação à AIDS. E o resultado disso qual foi? O Brasil hoje, ao contrário, na contramão dos países desenvolvidos, é aquele em que a prevalência da AIDS está subindo nas populações mais jovens, enquanto nos outros lugares está caindo. Subiu 11%. O pior, as maiores vítimas são jovens, de 15 a 24 anos. Especialmente aqueles que estão começando a vida sexual, nós não perdemos a consciência, perdemos a noção do perigo que representa a AIDS. E dentre esses jovens, sabem qual grupo o número de infectados mais cresceu? Uma coisa que chama muito a atenção é que a maior parte dos novos diagnósticos, ou uma população que tem sido infectada com uma frequência muito maior do que outras categorias, é a população de jovens, homens que fazem sexo com outro homem. Né? Tem uma população que é mais exposta, que eu tenho que ser sincera e dizer, que é os jovens gays, e é verdade. Mas a AIDS atinge os vários setores da sociedade de um jeito ou de outro. Mas não dá para generalizar, eu acho que não dá para fazer esse tipo de generalização, né? Não dá para gente, da mesma forma como tem o vídeo de vocês, né? Nem todo gay é. Mas claro, não são só gays se contaminando. Hoje em dia nós temos um número grande também de mulheres. De homens heterossexuais, de homens que tiveram relação com mulheres e que não usaram o preservativo. Todos nós somos de grupo de risco. Qualquer um que tiver relação sexual desprotegida é grupo de risco.
O HIV não tá na cara de ninguém, né? Não tá na testa de ninguém dizendo eu tenho HIV. Dentro do baile, mano, não tem ninguém escrito assim, ó, soro positivo. Quem vê cara não vê o HIV. AIDS é fácil, o HIV não. Negar que gays são um grupo mais exposto é mascarar o problema. O fato de nós termos um grande número de homossexuais, especialmente agora de jovens homossexuais infectados, não ajuda nem um pouco. A gente não vai combater o preconceito negando esse fato, mas sim se prevenindo. Eu acompanho AIDS desde os primeiros casos, tratei os primeiros casos aqui em São Paulo. É muito difícil se livrar do preconceito, porque o preconceito já é anterior ao aparecimento da AIDS, né? Nós temos o maior preconceito contra pessoas que têm um comportamento sexual diferente do nosso, entre outros preconceitos. Isso sempre existiu e eu acho que ainda vai se manter por muito tempo, né? Essa ignorância em relação ao comportamento sexual. Porque na natureza nós não somos iguais, cada um tem um tipo de desejo. Você pode controlar o comportamento, mas você não consegue controlar o desejo. Existem sim mais heterossexuais com HIV do que gays, mas proporcionalmente há uma concentração maior entre os gays. Por quê? Frustrando a ira de preconceituosos, a culpa disso não é um castigo, não é a promiscuidade, que aliás acontece entre todas as sexualidades, e a AIDS também não é um câncer gay. A causa disso é biológica. Um estudo americano revelou uma tabela com os riscos de transmissão do HIV de acordo com cada prática sexual. Olha só. No sexo anal, a chance de contaminação é bem maior. Isso se dá pela maior possibilidade de atrito, fricção e lesões, que às vezes você nem percebe, mas facilita o contágio. Olha, sexo anal não é uma exclusividade de relações homossexuais, né? Os héteros também fazem sexo anal. A prática, por exemplo, do sexo receptivo anal sem camisinha é muito arriscada, então é óbvio, um hétero ainda pode optar se vai ser uma relação anal ou se vai ser uma relação vaginal, embora para a mulher o sexo receptivo vaginal também seja muito arriscado sem camisinha, né? Agora, no caso de uma relação penetrativa entre gays, ou vai ser anal ou vai ser oral, não tem muito como sair disso, né? Ou eu posso estar sendo pouco criativo, né? Corre esse risco também. Lembrando que o peso da prática anal não exime a responsabilidade sobre sexo oral, vaginal ou qualquer modalidade sexual. Lembrando que sexo sem camisinha pode transmitir e contrair outras diversas DSTs. Ou seja, saber que uma prática sexual receptiva anal sem camisinha é a coisa mais perigosa que alguém pode fazer no sentido do risco de pegar HIV. Prática anal insertiva sem camisinha é muito perigoso, porém menos perigoso do que a receptiva. Sexo oral tem um risco, mas é menor ainda que os outros dois. Você que está preocupado, calma. Você não precisa ficar sem dor. Tem solução para isso, gente. Ufa, ele é passivo. Então a gente tem que ampliar o acesso à camisinha, ampliar o acesso a gel, fica mais sossegado, né? O gel ajuda todo mundo, seja relação vaginal, seja relação anal, o gel é uma coisa que pode estar ajudando no conforto, né, no conforto da relação, diminuir atrito, porque, é claro, se você tem um sexo mais violento, você pode ter mais ferida ou lesão, e isso aumenta o risco de qualquer DST. Então o gel sempre à base de água, não pode ser nenhum gel de base oleosa, porque senão estoura a camisinha, então todo gel é bom que seja à base de água. Que tem que usar camisinha, todo mundo sabe, mas por que tanta gente vem abrindo mão? Será que perdemos o medo da doença? Nós tivemos uma grande conscientização em relação à AIDS, especialmente a partir dos anos 90, porque naquela época não havia tratamentos e as pessoas morriam depois de um longo sofrimento. Então aquela imagem do doente com AIDS, caquético, emagrecido, cheio de infecções, era uma imagem muito forte que tinha um impacto grande, especialmente para aquelas pessoas que tinham comportamentos de maior risco. Com o aparecimento do tratamento de alta eficácia, que é o tratamento antiviral que nós temos hoje, essa imagem desapareceu, porque as pessoas infectadas tomam remédio e ficam como você e eu. A doença ela mudou de categoria, de uma doença que era 100% fatal para uma doença que vem se cronificando. É muito diferente do que foi nos anos 80, é muito diferente do nosso passado, de um passado que foi muito difícil para todos nós. Isso não quer dizer que seja fácil viver com HIV. Teve um lado negativo, infelizmente, que foi o das pessoas acharem que a AIDS não era mais um problema, que é só tomar remédio, que você, se pegasse, toma remédio que controla e você não morre mais. Tudo bem, tem a medicação,
está evoluindo bem, né? Eles estão conseguindo ter uma vida super natural, né? Pode ir pra balada, curtir, fazer academia, dançar, fazer o que quiser, namorar, beijar, tudo. Mas tem os efeitos colaterais. Exatamente, muita gente vive bem com HIV, mas será realmente tão simples conviver com a doença? O efeito colateral vai de pessoa para pessoa. Sim, graças a Deus meu organismo ele reagiu de uma forma assim que tipo é diferente, então eu não tenho muito efeito colateral. Em algumas pessoas te dá ânsia de vômito, em outras pessoas ela dá tontura na cabeça, em algumas pessoas dorme demais. Tem um risco maior de ter diabetes, de ter alterações no colesterol e no triglicérides, de ter alterações ósseas. Aí cada organismo reage de uma forma diferenciada. E o seu como reagiu? Através da tontura. Esquecer a camisinha um único dia pode te fazer ter que lembrar de tomar remédio todos os outros dias. Já pensou nisso? Imagine o quanto é difícil para a gente usar uma medicação 10 dias um antibiótico. Agora imaginou ter que tomar as medicações na dose certa, na hora certa, todos os anos da vida. A chance de você esquecer, de você pular a dose, ou daquele remédio fazer mal para o teu estômago, você ficar com náusea, ou ter vômito, ou ter diarreia, é muito grande. Porque é muito dolorido mesmo você ver um adolescente pegar 8 comprimidos e tomar 8 comprimidos de uma vez só. E não dá para desistir. Quando você está fazendo o tratamento e que você desiste, ele te derruba mais forte ainda. O uso irregular da medicação é a principal causa que está relacionada com a falência do tratamento. Porque se você usa a medicação de forma irregular, você aumenta a chance do vírus se tornar resistente aos medicamentos. E acredite se quiser, tem gente que se contagiou e se disse aliviado. Onde? Ele disse aliviado, não aliviado. Ah, tá. Certa vez eu ouvi isso de um paciente que falou, puxa vida, eu estou tão feliz que agora eu tenho HIV. Eu falei, como feliz? Não, porque eu sempre me preocupava quando eu ia pegar. E agora eu já peguei, agora eu estou mais tranquilo. Agora que é a hora dele ficar muito mais atento. Não só porque ele pode contaminar outras pessoas, mas se ele tiver uma relação sexual com outra pessoa que tem HIV e que abandonou o tratamento, ou começou, parou e que tem um vírus resistente diferente de um vírus que ele tem, desenvolve doenças graves. Uma maneira de melhorar esses efeitos colaterais é um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele faz diferença em relação ao tratamento. Quanto mais rapidamente eu conseguir ser diagnosticado, melhor vai ser a resposta ao tratamento e menos chance eu tenho de transmitir esse vírus para outras pessoas. Portanto, quanto antes fizer o diagnóstico, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Por isso, faça o teste. Faz, viado! E hétero, bi, trans, lésbica, todo mundo. O primeiro passo é fazer o teste. Todo mundo que tem vida sexual ativa, que já transou alguma vez, precisa fazer a sorologia. Eu tô aqui no CRT da Vila Mariana e vou conversar agora com Gabriel Dornelas. Ele tava na fila para fazer o teste rápido. Gabriel, conta pra gente como tava a expectativa. A gente sempre fica nervoso, né? Qualquer exame que você faz, você fica nervoso. Exame de HIV, então você fica mais nervoso ainda. As pessoas têm muita resistência para fazer o teste. É o medo, claro que é o medo. Eu tava quase botando um ovo lá dentro, não sei se você viu. Mas esse é um grande passo. Por quê? Porque você, se estiver infectado, você pode se tratar e parar de transmitir o vírus, né? Você sabia que para cada 4 brasileiros infectados, um nem sabe? Então, um grande problema da infecção pelo HIV são aquelas pessoas que são infectadas e não sabem que são infectadas. Então, essas pessoas são as principais responsáveis pela transmissão, né? Então, principalmente nos primeiros meses depois que o indivíduo se infectou. Por quê? Porque a quantidade de vírus que ele tem no sangue é muito alta. Reduzindo a carga viral das pessoas que são portadoras do HIV, eu também diminuo a possibilidade que essa pessoa transmita para outro. Qual foi o seu resultado? Negativo. Se tivesse dado positivo? Shit's got real. Não sei te informar. Eu não sei se eu ia contar para as pessoas, eu acho que não. Eu ia, obviamente, me tratar, porque isso é extremamente importante. O meu nervosismo não era de vai dar positivo, vai dar negativo, era de deixa eu saber o resultado, para eu ver qual vai ser a minha próxima ação. Mesmo assim, acidentes acontecem. E até para isso já existe prevenção. A gente tá falando do PEP. Que PEP? Pepe! Já tirei a vela! Pepe! Não é esse, Pedro. Presta atenção.
Seguinte, se você transou sem camisinha, bobeou, se ela estourou, se liga nisso. Caso você tenha uma relação desprotegida sem o uso da camisinha, fica atento. Se a gente instituir os medicamentos antirretrovirais até 72 horas após essa exposição, você pode evitar que haja a infecção. Ela vai tomar os remédios, isso tem que ser rápido, idealmente no máximo até 72 horas depois da exposição, senão não funciona. Essa é a PEP. Então esteja atento, é uma possibilidade, é uma nova possibilidade de prevenção e ela está disponível para você. Isso também não significa que a PEP seja simples. E assim, a gente tem muito cuidado com relação a esse tipo de estratégia de prevenção, para deixar muito claro que não é uma pílula do dia seguinte, né? É um medicamento que vai ser utilizado durante um período prolongado de 28 dias, com incidência alta de efeitos colaterais, quer dizer, então não é uma coisa que pode ser banalizada. Vou transar porque no dia seguinte eu tomo um comprimido e acabou. Mas é importante, caso ela seja necessária, ela tem que estar disponível e é um direito das pessoas terem acesso à profilaxia pós-exposição sexual. É um direito que você tem, de não se infectar durante esse período. Você entendeu? Não tem jeito de fugir da camisinha. Agora, Cazuza era um grande poeta e morreu de AIDS. E num desses poemas ele dizia pro dia nascer feliz. Então, se a gente quer que o dia seguinte seja bom, nascer feliz, pra gente estar tranquilo, é acordar dizendo, não, eu transei com camisinha, não rompeu a camisinha, eu tô bem, eu tô tranquilo, portanto meu dia nasceu feliz. O Brasil revolucionou o tratamento da AIDS no mundo, né, com essa coisa de distribuição gratuita da medicação. Puxa, a gente tem tudo aqui no Brasil para eliminar e não eliminamos. A gente tem os testes, a gente tem os medicamentos. Não adianta chorar, tem que usar a camisinha. Muitos jovens estão mudando o destino das suas vidas por uma doença que poderia ser evitada pelo uso da camisinha. Camisinha é mais uma questão que deve ser introduzida na sua vida, é mais uma questão que deve estar presente nas relações sexuais que todos nós temos direito. Ninguém está impedindo as pessoas de terem relação sexual, de terem as suas opções. Ninguém está discutindo isso. Isso é um direito de escolha das pessoas. Mas o que a gente está falando é que dentro desse direito de escolha, a gente também tem o direito de escolher se eu quero ficar doente ou não. Aí você querer viver. A vida continua. A vida continua.